as nossas famílias. Rodolfo, eu queria que você comentasse, né, qual a tua expectativa aí para o segundo semestre. O segundo semestre é sempre visto como um período de aquecimento, né, para o mercado de trabalho, momentos de mais venda, né, tem toda uma conjuntura que normalmente ajuda, né, a aquecer mesmo o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo a gente está aí com uma taxa de desemprego já de 14,7%, né, no Brasil, no Ceará até mais, né, a gente já passou aí dos 15%, o que a gente pode esperar para 2021, para o restante de 2021? A expectativa para o mercado de trabalho nos próximos meses é uma expectativa um pouco mais favorável que no início do ano. No início do ano, realmente, a gente observou uma piora expressiva da pandemia, com necessidade de muitas medidas restritivas, então, automaticamente, o mercado de trabalho também acaba sendo muito impactado. A partir do momento que a gente consegue ver o calendário de vacinação andando, a atividade econômica se mostrando um pouco mais forte do que realmente a gente esperava, não tendo tanto impacto assim das medidas restritivas como se teve em 2020, e conseguindo ter algum planejamento de que o calendário de vacinação pode ser cada vez mais antecipado, isso favorece muito não só a recuperação do mercado de trabalho, como também da atividade econômica. Então, o que a gente precisa agora é de uma recuperação da economia cada vez mais forte para o mercado de trabalho também reagir. É claro que ainda é um ambiente de muita incerteza, a pandemia ainda não acabou, a gente sabe que a necessidade da vacinação está se mostrando cada vez mais fundamental. Então, a expectativa para a segunda metade, considerando que não haja novas ondas, que realmente as variantes acabem não tendo um efeito tão grande, que a vacinação se sobressaia, é uma expectativa um pouco mais positiva. A taxa de desemprego ainda pode aumentar por alguns meses, porque por uma questão de cálculo. Realmente, quanto mais gente consegue emprego, também automaticamente as pessoas que não estavam nem procurando, ou seja, estavam fora dessa conta, elas também começam a procurar emprego, porque desempregado, pela definição, é a pessoa que não está trabalhando, mas está procurando. Então, por alguns meses, a gente ainda pode ter uma elevação da taxa de desemprego, mas a expectativa é que no final do ano, no último trimestre, comece a ter uma redução dela. Até ia colocar realmente essa questão, né? O quanto que desse desemprego, né, é realmente uma exclusão de vagas, uma diminuição de vagas, e o quanto que é de pessoas que desistiram, né, que a gente não sabe como é que vai voltar aí, esses que foram para a categoria desalentados, né, não estão procurando, desistiram de procurar emprego, né? Quando essas pessoas voltarem, e com a questão mesmo do arrefecimento da pandemia, né, e tiver esse aquecimento, até que ponto que a gente pode chegar aí nessa taxa de desemprego, né? Eu diria que o Vladson também comentasse um pouco disso. Até porque o Ceará tem realmente um aumento muito grande, né, mais do que da taxa de desemprego, dos que desistiram de buscar emprego. Bem, primeiro é importante destacar que esse cenário digamos assim, de estagnação econômica, do desemprego, né, de estagnação no aquecimento da economia, ele não é de hoje, ele já vem de um longo período. Se a gente for olhar, por exemplo, 2020, o Ceará teve um saldo positivo de empregos, mas isso não porque nós tivemos um aquecimento da economia, mas porque nós tivemos uma estagnação e que nós tivemos um número de demissões inferior, né? Nós tivemos um número de demissões inferior ao número de admissões, e com isso nós tivemos ali também uma proteção social de algumas políticas anticíclicas, como o auxílio emergencial, política de proteção do emprego, o próprio liberação de saque do FGTS. Então, essas ações protegeram ali alguns empregos, diminuíram esse impacto, né, criaram ali uma estagnação, e que nossa expectativa é que haja uma retomada paulatina, né, à medida que a economia, os decretos de flexibilização, cobertura vacinal, comece a ter um investimento, principalmente agora nesse período de alta estação, recuperação do setor de serviços. A gente viu agora os dados do CAGED, nós temos aí no estado do Ceará, tivemos 8 meses de saldo positivo, no mês de março, um saldo negativo, e retomamos aí abril e maio, novamente com saldos positivos. Então, temos a expectativa de que o segundo semestre seja um segundo semestre de volta a essa nova normalidade, recuperação econômica, de geração de